é assim que nós rezamos, é assim que nós de fato confirmamos o nosso batismo. Nobre justamente ao Deus Trino, Pai, Filho e Espírito. E esse Pai que se revelou de maneira plena na história da salvação através do sim de Maria. Do sim de Maria e de José. Chamado para esta nobre missão, Maria e José deram então a sua contribuição, aceitando a nobre missão da paternidade e da maternidade. Isto é belo, isto é vocação, isto é realização, isto é felicidade. Que a gente possa dizer o nosso sim, sim para a vida. Sim para a vida. Porque assim nós vamos colaborando e vamos sendo felizes. Porque eu sou feliz quando eu digo sim, quando eu me apresento, quando eu me comprometo com o bem comum. Assim, a história da Sagrada Família, que permanece pais e filhos juntos dentro da escola chamada Igreja Doméstica. Deus, na sua infinita misericórdia, se encarnou e morou e habitou numa família. Ou seja, Deus continua morando na família, desde o princípio da história, e o próprio Cristo Jesus, ao realizar o primeiro milagre, realizou justamente dentro de uma família. Assim seja. Programa Hora da Família. Oferecimento Supermercado Grace, no coração de Linhares. E VPS Locações, soluções para a sua obra. Tradição, qualidade e atendimento você encontra no Supermercado Grace. Todos os dias tem super ofertas. Toda terça-feira tem a promoção Terça do Hortifruti. Quinta, sexta e sábado, mega ofertas para você aproveitar. Supermercado Grace, comemorando 58 anos, bem no coração de Linhares. Tá difícil agilizar a sua obra? Então não perca mais tempo. Alugue seu equipamento, máquina ou ferramenta na VPS Locações. Tudo para adiantar a sua obra com preços especiais. VPS Locações, lateral da BR-101, bairro 3 Barras, em Linhares. TV Sim. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. A Unicor é referência em procedimentos cardiovasculares complexos. Um centro de hemodinâmica especializado em realizar intervenções de alta complexidade em cardiologia, fisiologia endovascular e neurologia, acreditado para tratamento de TAV. Somos referência no procedimento de oclusões coronarianas crônicas na América Latina. Entre em contato para mais informações. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, boa noite. Está começando mais um Bate-Papo das 6. Meu nome é Lorena Bassi Capucho, eu sou psicóloga e sou uma das apresentadoras do Bate-Papo das 6. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito importante. Outubro Rosa, cuidados que vão para além do câncer de mama. Dividida a bancada aqui comigo, doutora Bárbara, ginecologista e obstetra. Seja bem-vinda, doutora Bárbara. Tudo bem, Lorena? Olá, pessoal. Tudo bem, doutor Leonardo? É um prazer sempre estar aqui. Obrigada mais uma vez pelo convite. Eu acho que a gente poder agregar e falar sobre um assunto tão importante de saúde pública, que é o câncer de mama, isso faz a gente se sentir até mais importante, né? Então, obrigada pelo convite. Eu que agradeço por você mais uma vez dividir essa bancada comigo. Aqui comigo também, doutor Leonardo, que é oncologista. Seja muito bem-vindo, doutor Leonardo. Obrigado, Lorena. Muito obrigado, Bárbara, pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu acho que é fundamental a gente poder discutir sobre câncer de mama, principalmente prevenção e rastreio. E a gente espera trazer novidades e boas informações para ajudar
na população de uma maneira geral. E o mais importante, que a gente está hoje na última semana de outubro, falando do Outubro Rosa, para deixar o recado que o câncer, a prevenção do câncer de mama é para o ano todo. Perfeito. Pegando o gancho do Dr. Leonardo, vamos fechar esse mês com chave de ouro, discutindo sobre esse tema que é tão importante. Para começar o nosso bate-papo de hoje, eu vou trazer uma pergunta direcionada para você, Dr. Leonardo. O câncer de mama, hoje, ele é considerado mais frequente nas mulheres brasileiras? E depois dele, quais seriam os outros? Vamos lá. Câncer de mama hoje equivale a 24% dos tumores nas mulheres. Depois deles vem os cânceres gastrointestinais, o câncer de pulmão. A gente tem que lembrar que quando a gente fala essa estatística, a gente tira o câncer de pele não melanoma. Então a gente não entra nessa estatística. Uma coisa interessante que a gente tem que lembrar é que 1% dos cânceres de mama podem ser em homem, né? E nesse caso, quando a gente tem esse câncer em homem, está muito mais voltada à hereditariedade. A grande maioria dos cânceres de mama nas mulheres são esporádicos, são de formas que não estão ligadas à hereditariedade, passando de pai para filho. Quando a gente sabe que tem fatores hereditários que a gente pode discutir mais à frente, a gente sabe que está em torno de 5 a 10% dos tumores. Mas nos homens, que são 1% de todos os casos de câncer de mama, ele pode estar mais ligado à hereditariedade. Perfeito. Acho que trazer essa informação ela é muito importante. A gente fala em câncer de mama, automaticamente a gente pensa nas mulheres, né? E trazer esse alerta para os homens que estão em casa nos assistindo nesse momento. Fiquem atentos aos sinais. Acho que mais para frente a gente pode até enfatizar um pouco mais sobre isso, se tem né, os sintomas, os sinais, o que seriam nessa questão dos homens. Bárbara, ter um mês dedicado a conversar, a trazer essa importância da prevenção, da conscientização. Qual a importância disso, Bárbara? Eu acho que a gente entender a necessidade desse acompanhamento de rotina anual, por vezes semestral quando tem a necessidade, né? Mas de maneira geral anual, e entender que isso favorece um diagnóstico precoce, e esse diagnóstico precoce favorece um tratamento menos invasivo, mais adequado e com uma sobrevida melhor, faz com que esse mês seja o mais importante, né, em relação à prevenção. Eu acho que é conscientizar. Né, conscientizar, tratar de maneira efetiva e de maneira menos agressiva possível. E só com esse acompanhamento de rotina isso é possível. Perfeito. Dr. Leonardo, trazendo então esse gancho que a gente começou a falar na primeira, né? Como é que uma mulher pode perceber esses sinais do câncer de mama? E se o senhor puder falar um pouquinho sobre os homens também, acho que vai ser muito bem-vindo. Vamos lá, O câncer de mama é um câncer silencioso, na grande maioria das vezes pode aparecer uma nodulação e sem dor, né? A gente sempre acha que a doença vem sempre ligada com dor, não, o câncer da doença inicial é uma doença sem dor. Qualquer nodulação, alteração na mama da mulher já tem que chamar a atenção para procurar um especialista, um mastologista, seu ginecologista, para orientar para essa investigação. Mas já que a gente está falando de Outubro Rosa, está falando de prevenção, o ideal é que a gente consiga detectar esses tumores numa fase pré-clínica, ou seja, numa fase que a gente não consiga nem detectar através do exame físico. Então, se a gente conseguir fazer mamografias anuais para as mamas menos densas, associando com a ultrassonografia, quando as mamas forem mais densas, a gente vai conseguir um diagnóstico inicial e a gente sabe que tumores iniciais menores de 1 centímetro, a gente tem 95% de chance de cura. Então, a gente vai ter uma chance de cura muito alta, sem nem mesmo ter a percepção da doença. Então, por isso que é muito importante a gente ter os diagnósticos de rastreio. E isso vem mudando desde os anos 90, que a gente, se for lembrar lá atrás, antes era muito indicado o autoexame. Só que quando a gente faz o autoexame, quando a mulher faz o autoexame, já tem uma doença clínica. Então, muito provavelmente, esse tumor tem mais de 1 centímetro, a gente começa a ter a diminuição em relação à cura. Em relação aos homens, é a mesma coisa. Se tiver alguma nodulação, se tiver alguma alteração na glândula mamária, procurar um médico, o seu clínico, e a partir dali investigar, até com mamografias, se tiver uma suspeita, o mesmo processo, biópsia para diagnóstico e tratamento. Lembrando que é apenas 1% dos cânceres de mama. Perfeito. Bárbara, trazendo um pouquinho, complementando isso que o Dr. Leonardo falou pra gente, você pode falar pra gente o que seria esse exame físico? Então, o exame físico da mama é o exame que a gente faz no consultório de ginecologia, né? O exame habitual.
O exame completo, ele consiste tanto na inspeção estática, dinâmica e na palpação da mama, e não só da mama, né? Então, assim, a inspeção estática, a gente deixa a paciente desnuda, com o braço ao longo do corpo, e aí a gente consegue avaliar abalamento, retração, se tem alguma alteração de pigmentação da mama, se tem alguma diferença em relação ao contorno, a simetria da mama. A inspeção estática, ela consegue realçar esses abalamentos e retrações, né? Geralmente a gente pede para a paciente levantar o braço de maneira lenta para a gente avaliar esses abalamentos e retrações. A gente pede para ela apertar o osso do ilíaco para realçar. Que é esse da cinturinha aqui. Do quadril, exatamente, a parte de cima aqui do quadril. Para realçar esses abalamentos e retrações, e faz a palpação da mama, né? Posso demonstrar? Por favor. Então, tá aqui, ó. Então, a mama a gente palpa de duas maneiras. Ou com movimento circular até chegar no mamilo. Então, a gente vai rodeando a mama de maneira delicada até chegar ao mamilo, para encontrar alguma nodulação ou alteração. E movimentos de fora para dentro, anti-horário, até chegar no local onde você iniciou. Tudo isso favorece a gente conseguir avaliar a possibilidade de algum nódulo, cisto ou algum tipo de alteração mamária. E a expressão papilar, que tem alguns cânceres, que o Dr. Leonardo vai saber até dizer melhor do que eu, que vem com a expressão papilar positiva, principalmente com aquela água de rocha, né? Então, também é interessante a gente avaliar o mamilo da paciente. Perfeito. Se a gente já consegue detectar em alguns casos, doutora Bárbara, né, através do exame físico, por que da importância da mamografia, da ultrassom e de outros exames? Aí que tá. O doutor Leonardo até começou a falar a respeito, né? O exame físico, ele é interessantíssimo. Em mão habilidosa, a gente consegue palpar bastante coisa, mas ele tem algumas limitações. Por exemplo, esses nódulos abaixo de 1 centímetro é mais difícil da gente conseguir palpar no ultrassom, no exame físico. Tem algumas alterações específicas, tipo de mamografia, umas microcalcificações agrupadas, algumas alterações que podem sugerir algum carcinoma inicial e que a gente também não consegue examinar, né? Não consegue perceber no exame físico. Então, o exame de imagem, ele é um ótimo método complementar ao exame físico. Perfeito. Na verdade, eles andam juntos, né? Um complementando mesmo o outro. Dom Leonardo, quais são hoje os agentes de risco que a gente pode falar para o câncer de mama? Vamos lá. Os agentes são, como eu falei, são agentes esporádicos na maioria das vezes. Então, falta de atividade física, excesso de bebida alcoólica, sedentarismo está muito relacionado. E exposições ao hormônio. O hormônio feminino, o estrógeno, está muito ligado a ter uma proliferação de uma célula típica. Então, o que a gente tem que entender primeiro que é o câncer? Senão a gente vai ficar aqui meio... Mas assim, o câncer é uma proliferação de uma célula natural nossa normal que por algum mecanismo ou de proliferação acentuada ou de algum mecanismo de perda dessa morte celular, ela cresce de maneira desordenada. Então, as mulheres que têm o ciclo menstrual, começam a menstruar abaixo de 12 anos ou têm a menopausa tardia, ela tem uma tendência a estar mais exposta ao hormônio feminino. Então, se tiver algum clone ou alguma mutação, ela tem uma tendência a ter uma proliferação anômala, certo? Fora isso, hoje está mais do que claro que também a gente sabe quando a gente tem a paciente que é obesa, ela tem a produção hormonal na própria gordura. E também quando a gente faz atividades, a gente libera alguns hormônios, diminui a produção de estrógeno, controla essa produção, então a gente diminui o risco de ter um câncer de mama. Então, primeira coisa, são hábitos saudáveis. Segunda coisa, que a gente está falando aqui muito, então isso seria a prevenção. A segunda é o rastreamento para a gente pegar a doença inicial, que é a mamografia, vai nos ajudar a curar após o diagnóstico. Perfeito. Uma dúvida bem frequente e ainda, né, assim, um tanto quanto comum é a questão do implante de silicone, né? Se ele causa câncer de mama. Você poderia nos esclarecer isso, doutor Leonardo? A prótese de silicone não causa câncer de mama. Inclusive, ela é muito utilizada em reconstrução mamária pós-cirúrgica, né? O que pode acontecer, e aí tem que discutir com o seu cirurgião antes, é onde é que vai ser implantada a prótese de silicone para a gente saber quais exames a gente precisa fazer de rastreio. Se vai ser na frente do músculo, se vai ser só atrás da glândula, mas de maneira alguma ela vai gerar um câncer de mama
de maneira alguma a gente vai ter que deixar de fazer exames ou vai deixar de colocar essa prótese pensando nesse risco. Só tem que tomar os cuidados de qualquer mulher de fazer seus exames periódicos com um especialista, com seu ginecologista, com seu mastologista, para que não tenha nenhuma surpresa, não relacionada à prótese, mas relacionada mesmo à vida de uma mulher comum. Perfeito. Doutora Bárbara, outra dúvida muito comum é a questão da minha mãe teve câncer de mama, quando eu devo procurar, né, o ginecologista, se eu devo fazer um acompanhamento? Você poderia falar um pouquinho sobre isso pra gente? Então, mãe com câncer de mama é fator de risco para câncer de mama, né? Essa paciente vira uma paciente de alto risco. De maneira geral, geralmente a gente começa esse rastreamento um pouco mais precoce, né? O protocolo para paciente de baixo risco é iniciar a mamografia aos 40, né? E com as pacientes de alto risco, ou seja, mãe, irmã, filha, com câncer de mama, a gente começa esse rastreio por volta dos 35 e dependendo da condição tem algumas alterações genéticas que até antecipam um pouquinho. Perfeito. Doutor Leonardo, todo cisto é um câncer de mama? Cisto é câncer de mama? Você poderia nos falar um pouquinho sobre essa dúvida também? Cisto, a maioria absoluta dos cistos são benignos. Nenhum cisto é um câncer de mama, mas a gente tem que estar atento que cisto pode ter uma coleção dentro dele. Se for líquido, a gente fica mais tranquilo, mas se tiver uma coleção sólida, a gente pode biopsiar para afastar de ser um câncer. Quando a pessoa tem cisto de mama ou tem alguns nódulos na mama, ela tem que ficar acompanhando periodicamente e aí o especialista vai recomendar para se fazer uma biópsia. Por quê? Diagnóstico definitivo de câncer de mama sempre é através de anátomo patológico, ou seja, sempre é através de uma biópsia que o patologista vai avaliar se aquela célula é comum, é normal da mama ou se ela tem alguma alteração. Mas os cistos, da grande maioria, eles não são malignos, a gente só tem que acompanhá-los periodicamente. Perfeito. Acho que a gente conseguiu fechar bem o diagnóstico, como ele é feito, né? E aí, doutor Leonardo, eu acho que essa orientação ela é muito importante que vem agora, né? Eu tenho um diagnóstico de câncer positivo para câncer de mama. E agora? O que eu faço? Para onde eu vou? Quem é que eu procuro? Né? Nos oriente a essa mulher que está aqui agora assistindo essa família, né? Que hoje fez o seu exame, passou pelo seu ginecologista, chegou a esse resultado. E há uma sensação mesmo de muitas vezes se sentir perdida, sozinha, né? Então, para onde essa mulher vai ser encaminhada, doutor Leonardo? Então, vamos lá. Quando tem o diagnóstico do câncer de mama, a gente tem que pegar uma série de fatores. Então, primeira coisa, tem que se manter a calma. E aí o médico que fez o diagnóstico encaminhá-la ou para um oncologista ou para um mastologista. Porque a partir daí você vai ter várias condutas a serem tomadas baseadas no tamanho do tumor, na localização do tumor, se tem comprometimento axilar, se tem um comprometimento à distância. Tá? Sempre que forem tumores muito iniciais, a tendência é que a gente faça cirurgia e depois complemente com algum outro tipo de tratamento. Agora, quando os tumores são com tamanho um pouco maior ou tem um comprometimento axilar, hoje é preconizado que a gente faça tratamento sistêmico antes, ou seja, quimioterapia antes da cirurgia. Então, vamos falar só nessa questão de doença inicial para a gente não confundir muito. Então, o que tem que estar claro é o seguinte: quando diagnóstico de câncer de mama, procurar mastologista ou oncologista, alguém especializado, um ginecologista especializado em mama, para que se tenha a conduta correta. Porque a primeira tendência do paciente é: eu quero arrancar esse tumor, eu quero me livrar desse nódulo, e nem sempre o primeiro tratamento é o cirúrgico. É uma coisa natural, a gente sempre quer que tire do nosso corpo aquilo, mas algumas vezes o tratamento sistêmico, ele vai ter resultados, vão ter diminuições e até mesmo cura, uma coisa que você pode discutir mais à frente, mas pode ter uma cura depois, quando for feita a cirurgia, não tem mais evidência de doença. Mas com isso, algumas vezes a gente tem a doença ali localizada na mama, começa o tratamento sistêmico com quimioterapia, com a medicação que é feita pela veia, diminui ou até some essa lesão e você aumenta muito a chance de cura ao invés de você ter feito a cirurgia previamente. Então são poucas, e algumas vezes assim, são tumores, não estou falando de tumores enormes, eu estou falando de tumores de 2 centímetros ou mais, são bem pequenos,
mas várias vezes ele tem indicação de tratamento sistêmico previamente. Então, por isso que a recomendação de um especialista é fundamental para a gente ter a melhor conduta e conseguir a cura dessa paciente. Ótimo. Bom, o primeiro bloco voou. Né? Eu acho que a gente conseguiu traçar aqui, né, a questão do diagnóstico. Então, a gente falou bastante disso. Depois do diagnóstico, para onde a gente vai encaminhar essa mulher, como é que ela busca essa ajuda, essa orientação. A gente vai voltar um pouquinho no tratamento no segundo bloco. Então, se você tem dúvidas, está aparecendo o nosso WhatsApp, envia para a gente. No terceiro bloco, a gente vai estar respondendo suas dúvidas. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Sua ressonância magnética com mais conforto e qualidade. Contamos com espaço interno maior que o convencional. E você ainda pode escolher sua própria música para ouvir enquanto realiza o exame. Uniscan Linhares. Diagnóstico por imagem. Gente, eu assumo aqui o compromisso de governar para todos os capixabas. Espero que você me acompanhe com seu voto. Não apenas pelo que nós já fizemos, mas por tudo que ainda vamos fazer. A nossa bandeira diz, trabalha e confia. O trabalho vocês me conhecem, sabe que eu vou trabalhar com vocês. A confiança eu peço a Deus e a todas as famílias capixabas. Tenho certeza que juntos vamos colocar o Espírito Santo em primeiro lugar. Muito obrigado. Somos apaixonados por linguiça para churrasco Cofril. Cofril, sabor a toda prova. Internet 100% fibra ótica com instalação grátis e imediata? Vem pra Megalink, a conexão que os capixabas merecem. Internet a partir de R$ 59,90 com planos de até 600 MB. Além de filmes, séries, canais infantis e mais de 50 canais de TV grátis na palma da sua mão. Acesse megalink.net.br e contrate já. Megalink. É da terra. É da gente. Você já parou para pensar que com apenas o número 2 você elege os 2 melhores candidatos para o estado e para o país? Na urna, você só vai precisar apertar o número 2. É 22 para Manato governador e 22 para Bolsonaro presidente. Pronto! Você confirma e fica com a consciência tranquila de que fez as melhores escolhas para o Espírito Santo e para o Brasil. A esquerda, o PT, a mamata, já era! No dia 30, o voto certo é 22. Quem vota Bolsonaro, vota Manato 22. Na hora de comprar seu óculos de sol ou de grau, escolha uma ótica em quem você pode confiar. Ótica Avenida. Tradição desde 1977. As melhores marcas e os últimos lançamentos da moda. Na Ótica Avenida, você é atendido por uma equipe super capacitada e com preço justo. Oferecemos uma grande coleção de armações, lentes e óculos de sol. Parcelamos em até 10 vezes nos cartões. A Ótica Avenida é daqui, 100% linharense. Rua Capitão José Maria, Linhares. Visualizar seus exames de imagem online é rápido, seguro e te poupa tempo. Com a Uniscan Linhares é assim, cada vez mais fácil acessar seus exames. Além de não precisar guardar papéis em excesso, você conta com maior nitidez e resolução nas imagens e é super prático na hora de mostrar ao seu médico. Quer visualizar os resultados dos seus exames online? Acesse nosso site uniscan.com.br. Tá na mão Uniscan, seus resultados de exames na palma da sua mão. No Espírito Santo, a eleição para governador não é uma disputa ideológica, é uma disputa de valores. E o candidato que representa os verdadeiros valores cristãos da fé, do respeito, da honestidade, da humildade, da gratidão, da lealdade, da compaixão, você sabe quem é. Pare e compare. No dia 30, você tem todos os motivos para votar Casa Grande 40.
Voltamos com o nosso bate-papo das 6. Meu nome é Lorena. Hoje a gente está falando sobre um assunto muito importante. Outubro Rosa, cuidados que vão para além do câncer de mama. Dividindo a bancada comigo, a doutora Bárbara, ginecologista e obstetra, e o doutor Leonardo, que é oncologista. Bárbara, eu vou voltar a esse segundo bloco com você, para a gente fechar essa questão, né, do diagnóstico. E aí eu vou te fazer uma pergunta. O autoexame previne a doença? Aqui, eu acho que vale ressaltar aqui nessa pergunta que o autoexame, apesar de importante, ele é algo complementar ao acompanhamento do profissional ginecologista ou mastologista e dos exames de imagem. Porque, exatamente pelo que o doutor Leonardo falou, né? Quando a gente encontra um nódulo palpável, na maioria das vezes, ele já está um pouco mais avançado. Então, de maneira geral, o ideal é que ele seja coadjuvante a esse exame físico, né? E esses exames de imagem. Ele serve muito para aquelas pacientes que fazem esse acompanhamento anual ou semestral e, nesse intervalo, elas conhecem o seu corpo, fazem a palpação. Se algo aparecer de diferente, ela não precisa esperar o ano seguinte para poder procurar o profissional. Então, eu acho que a essência do autoexame é essa, mas não de maneira exclusiva, né? Perfeito. Vamos falar um pouquinho agora sobre tratamento. Eu acho que a gente trouxe um pouquinho disso. O doutor Leonardo falou brilhantemente para a gente no primeiro bloco, mas eu acho que a gente precisa ampliar um pouco mais esse leque de discussão. Então, doutor Leonardo, o senhor falou no primeiro bloco que muitas coisas mudaram, né, dos últimos anos para cá, né? E falou um pouquinho que nem todos os casos são cirúrgicos. A gente poderia ampliar um pouco mais essa discussão no que mudou, no que vem avançando nas tecnologias? Vamos lá. E até o que a gente tem na cidade hoje também para poder oferecer para esses pacientes. Hoje a gente está bem confortável, assim, bem tranquilo, que a gente consegue oferecer todos os tratamentos para o paciente com câncer de mama. A gente brevemente vai ter radioterapia também na cidade. Isso é uma coisa que é um ganho importantíssimo. Acho que vai ser uma mudança de paradigma da oncologia de Linhares e de toda a região norte do estado e de todo o estado, de maneira geral. Deixa eu então deixar claro aqui. Todo câncer de mama hoje ainda o tratamento é cirúrgico. O que a gente precisa definir aqui em qual momento a gente vai fazer a cirurgia. Então, todo câncer de mama não metastático, doenças iniciais que não tem a doença à distância, são cirúrgicos. O que a gente precisa definir muito bem é que a gente pode fazer alguns tratamentos antes da cirurgia. Porque é natural do ser humano sempre querer operar, tratar o tumor, tirar o tumor do seu corpo. Mas a gente tem tratamentos que a gente pode fazer antes. Então, todo tratamento é cirúrgico, só precisa definir em qual momento a gente tem que fazer cirurgia. E a gente tem basicamente assim, pra gente, por causa do tempo também, a gente tem 2 tipos de tratamentos de câncer de mama cirúrgicos. A doutora Bárbara pode falar melhor do que eu. Mas um é a mastectomia radical, que a gente tira toda a mama, e a quadrantectomia, que a gente tira um segmento da mama. Esses tratamentos são equivalentes. Não quer dizer que você tem um câncer de mama, se o seu mastologista ou o gineco indicar um tratamento conservador, você pode fazer tranquilamente o tratamento conservador, que os estudos comprovam que a sobrevida e o risco de recidiva são equivalentes e as chances de cura são iguais. O que vai modificar é que quando você faz um tratamento conservador, que você não retira toda a sua mama, você vai precisar complementar com radioterapia. Então, assim, tratamento cirúrgico, 2 tipos de cirurgia, mastectomia radical ou a conservadora. O risco e o benefício são os mesmos. Os benefícios são maiores, porque você tem uma recuperação cirúrgica muito melhor, esteticamente fica muito melhor. Então, assim, quando você puder fazer uma cirurgia conservadora, vamos optar pela cirurgia conservadora sempre. Como que a gente faz o que é melhor? Né? Como que a gente faz essa decisão? Como é que o médico se baseia para isso, doutor Leonardo? O médico vai se basear na localização do tumor, no tipo de mama da paciente, no tamanho do tumor, no comprometimento desse tumor. Porque se a mama for uma mama muito volumosa, muito grande, se a gente fizer uma cirurgia conservadora, esteticamente ela vai ter um melhor resultado com o mesmo benefício de uma cirurgia radical. Agora, provavelmente se for uma mama muito pequena, que talvez você retirar aquela lesão não tenha um bom benefício, ele deve assim, eu não sou cirurgião, mas sim, mas pela nossa prática, né? Ele evolui para uma cirurgia e uma reconstrução imediata. Por isso que vem aquela pergunta e te responde novamente. Reconstruir e colocar prótese não tem risco de câncer de mama.
Perfeito. Quer complementar alguma coisa, Bárbara? Não, eu acho que é basicamente isso. O tipo do tumor, a relação mama-tamanho de tumor, o comprometimento sistêmico ou não. Tem todas essas variantes que vão decidir, em conjunto com o paciente, a melhor alternativa. E elas ficam com muito medo, né? Às vezes elas falam assim, eu vou fazer o tratamento clínico, por que eu não opero logo? Ou então, assim, fez o tratamento clínico, o câncer regrediu, mas por que eu preciso operar? Se o câncer regrediu, eu já estou curada. Então, assim, isso tem que ser muito bem explicitado, que o tratamento sempre é cirúrgico, de fato. E aí, se ele vai ser primeiro cirúrgico ou primeiro clínico, isso depende de alguns variantes, mas o cirúrgico depois sempre. Perfeito. Então, Leonardo, expandindo, uma coisa que eu acho que ainda circula muito pelo imaginário de todos os pacientes é a quimioterapia. Né? A gente escuta essa palavra e fala que o medo vem muitas vezes acompanhado dessa palavra. Então você poderia nos explicar o que é a quimioterapia, né? Quais são os casos que se faz, até para a gente tirar um pouco esse misticismo em cima dessa palavra e sobre isso também. Eu né? posso, mas antes eu posso dar um passo atrás, Pode, assim, aproveitando aqui, que eu acho que aqui a gente está dando exemplo do que é o tratamento do câncer de mama hoje. Que é isso aqui, é um tratamento multiespecialidades. Então, hoje a gente lá no LMC, a gente consegue discutir o caso do paciente, a gente consegue discutir entre os médicos que estão envolvidos, e aí essa definição, qual tipo de cirurgia, em qual momento a gente vai fazer a quimioterapia, a gente consegue discutir com todos os envolvidos que vão cuidar daquela paciente, isso dá maior segurança, traz um melhor resultado. Em relação à quimioterapia, hoje a gente tem que ficar assim, cada vez que vão passando os anos, a gente sabe que câncer de mama tem muitos estudos, porque é um câncer extremamente incidente, prevalente no mundo, e assim, é um tumor, e são doenças que estão hoje assim, em primeiro mundo, e é onde tem vários estudos, então se desenvolvem muitos tratamentos, então vão mudando. E com o passar dos anos, nos últimos 20 anos, houveram várias modificações no tratamento do câncer de mama, e cada vez mais. Esse ano tem medicamentos que estão sendo lançados agora, que estão curando pacientes que têm metástase cerebral, que eram coisas assim, inimagináveis há pouco tempo atrás. Então, a quimioterapia, que vem lá desde o início, que ela também tem a sua importância, ela vai sempre ter sua importância conjugada a outros tratamentos, a gente tem que fazer toda uma análise, não só do tamanho, da localização, mas do tipo celular, como a Bárbara estava falando, e do subtipo celular. Então, a gente tem que entender toda uma biologia celular para você tratar. Inicialmente, a quimioterapia, o que é a quimioterapia? É uma medicação, um quimioterápico que é diluído, assim, para simplificar, no soro. Então a paciente recebe aquela medicação pela veia, vai embora para casa, volta periodicamente, conforme for sendo necessário os intervalos dos tratamentos. E o que ela faz? Ela age em alguma fase do ciclo celular, como eu falei lá, as células vão crescendo de forma anômala, então ela age naquelas células que crescem muito rápida. E a quimioterapia, as mais antigas que a gente usa, que são muito importantes ainda hoje, a gente fala que ela não é uma droga inteligente. Então, várias células que se produzem e crescem muito rápido, elas também são afetadas, como o cabelo, como a mucosa, como os cílios, então, assim, o ressecamento de glândulas lacrimais. Mas ela é fundamental porque ela vai agir naquela célula da mama que é anômala. Hoje, a gente tem agentes biológicos que agem mais especificamente em algum mecanismo mais específico dessa célula, diminuindo os efeitos colaterais e aumentando a resposta. E mais recentemente, a gente tem a quimioterapia associada a esses biológicos. O que ela consegue fazer? O biológico, ele age naquele local da célula, ele entra dentro, libera a medicação para fazer a morte celular. Então, a combinação em uma droga só é uma coisa que está dando muito ganho, muito aumento de sobrevida, taxas de curas fantásticas. Fora isso, tem a imunoterapia, que já foi utilizado, começou sendo utilizado, é uma técnica muito antiga, que agora voltou, e voltou com mais modernidade tecnológica, com mais estudos, com mais desenvolvimento, e ela age como? Ela faz com que o nosso sistema imunológico reconheça a célula neoplásica como inimiga. Porque, além de tudo, além dela crescer mais rápido, dela morrer menos, ela faz uma barreira, para ficar mais fácil de explicar, que ela manda para o nosso sistema imunológico assim, não, eu estou aqui, eu estou crescendo de forma anômala, eu não estou morrendo, eu estou ocupando tudo, mas eu não faço mal para o seu organismo. Então, o imunoterápico que ele faz? Ele consegue bloquear
esse mecanismo, que seria um mecanismo de barreira, de deixar inerente, de deixar parado os linfócitos, nossas células imunes, e ele fala assim, ó, não, essa célula aqui é doente. Então, os nossos linfócitos começam a atacar essas células doentes, começam a matar as células doentes, e faz com que a gente tenha respostas fantásticas e cura. Quando eu começo a falar cura em pacientes metastáticos. E assim, e taxa de resposta, que é o que quando a gente busca o tratamento neoadjuvante, a gente busca o quê? Porque o tratamento neoadjuvante é fazer algum tratamento antes da cirurgia. A gente busca com que na hora que vem a via cirurgia, não tenha mais célula ali. Aí é a pergunta que a paciente sempre faz pra gente, né, doutora? Doutor, mas se a célula morreu, por que você me operou? Essa brinco que é a pergunta de $1 milhão. Brevemente, eu acredito assim, daqui a alguns anos, esses pacientes vão fazer tratamentos sistêmicos, vão fazer tratamentos locais e provavelmente não vão ser operados. Isso assim, é uma tendência natural que isso possa vir a ocorrer. E a gente brinca com os mastologistas que aí eles vão fazer as biópsias pra gente. Mas é uma coisa que pode vir a acontecer e não é uma ficção científica. Perfeito. Né? É uma coisa que é bem real e provavelmente vai acontecer. Porque se a gente tratou aquele paciente, sumiram todas as células, aquele tecido ali, teoricamente, está saudável. A célula voltou a ter, então pode ser que a gente tenha isso no futuro. E o paciente só tem ganho, né? Só tem ganho. Porque quanto menos agressivo o tratamento, é o ideal. Perfeito. Imagina o tratamento ser medicamentoso, maravilhoso, né? Que a gente consiga chegar a isso o mais rápido possível. Aguardamos os próximos capítulos. Doutora Bárbara, o Dr. Leonardo trouxe a importância da equipe multidisciplinar. Vamos falar um pouco sobre isso? Qual é a importância da equipe multidisciplinar para um tratamento de uma paciente oncológica? Sim. Acho que tão importante quanto o exame físico, o acompanhamento, o tratamento, os exames de imagem, é esse apoio depois do diagnóstico para essa paciente. E assim, é um apoio interdisciplinar extenso, tá? Vai desde o fisioterapeuta, que ajuda bastante a gente no pós-operatório, principalmente se tem esvaziamento de axila. O nutricionista, que cuida desses bons hábitos nutricionais da paciente enquanto ela está se recuperando. O oncologista, que decide, né, define o tratamento clínico adequado de quimioterapia, radioterapia e avalia a resposta adequada ou não e novas propostas ou não de tratamento para essa paciente oncológica. E a psicóloga, né? Que assim, imagina, uma paciente com seus 40, 50 anos recebe a notícia que tem um câncer de mama e assim, para mim, são pacientes jovens, né, ativas, recebem esse diagnóstico. E assim, a gente sabe que aqui no Brasil a mama, ela é uma das responsáveis pela sensualidade feminina. Então essa autoestima já fica abalada, a gente já fica com receio em relação... Hoje em dia tem vários tipos de reconstrução e não é bem assim, tá? Mas obviamente esse pensamento sempre vem à mente. Além do pensamento inevitável, né, Lorena, da morte. Perfeito. Né? E eu acho isso muito difícil de lidar sem um acompanhamento psicológico. Perfeito. Então eu acho fundamental todo mundo. Vou pegar o gancho aqui da Bárbara para falar um pouquinho então a respeito disso. Né? Eu trabalhei 6 anos numa oncologia aqui da cidade e acompanhei algumas pacientes em diversos casos, diversas fases, né? E eu lembro quando eu fiz a minha segunda pós-graduação foi psicologia hospitalar. E aí a minha dissertação foi sobre oncologia. Né? A gente tinha acabado de abrir a oncologia e aí eu quis estudar mais a respeito disso. E eu lembro que a gente trazia nos estudos, eu vou fazer 12 anos de formada, então isso foi lá nos 2 primeiros anos, né? Acho que nem tinha isso. E a gente ainda tratava na literatura como eu lembro que o tema da minha dissertação foi assim, aquela doença, porque se evitava falar sobre o nome câncer. E assim, né, em 12 anos, como isso foi sendo dissolvido, eu acho que grande parte até por essas campanhas de conscientização, sensibilização, que é o que a gente está discutindo, sobre essa oportunidade de ter um canal de televisão vinculando esse assunto e o quanto é importante a gente continuar falando sobre isso, né? Lidar com isso, porque não é fácil, mas também não é uma sentença de morte. E isso ficou muitos anos atrelado. Então, aquela doença era para não se falar câncer, para não se falar sobre morte. E é como se, né, com isso, a gente evitasse a procura, né? Porque aí eu vou fechar um diagnóstico, eu vou ter que me haver com isso. Eu vou ter que lidar com toda essa situação. Então, a gente poder falar sobre isso, discutir isso, né, é muito importante. E dizer para essa mulher que ela não está sozinha.
Eu acho que isso é fundamental. A sua dor importa, você não está sozinha, né? Buscar essa rede de apoio, buscar conversar sobre o assunto, né? Essas campanhas do Outubro Rosa trazem essas mobilizações de mulheres, de redes de mulheres conversando sobre o assunto. E quanto mais a gente se une, quanto mais a gente fala sobre o assunto, menos a gente traz essa situação de impotência sobre o assunto. A gente fala sobre ele fica mais claro e com informação de qualidade a gente consegue falar sobre esse assunto com maior naturalidade. Pegando o gancho da equipe multidisciplinar, a gente tem um recadinho da Ana Paula, que é a nutricionista lá do LMC, que trouxe falando um pouquinho para a gente sobre a importância da nutrição no tratamento oncológico. Vamos assistir juntos? Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização sobre prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e câncer de colo de útero. E é muito bom podermos estar aqui falando sobre esse cuidado que nós mulheres precisamos ter conosco em todas as etapas da vida, né? E não só no mês de outubro, né? Mas falarmos também e lembrarmos que precisamos nos cuidar todos os dias do ano, né? E lembrando ainda, né, que a nutrição pode ser uma grande aliada nesse processo. Nós mulheres vivemos também muitas vezes numa rotina que é exaustiva entre trabalho, cuidar de casa, cuidar da família, ainda tentar ter ali, né, um lazer, uma vida social. Então nós precisamos nos cuidar e prevenir doenças ao longo de toda a vida, tá? E quanto mais cedo a gente começa, melhor. A nutrição é uma forte aliada, principalmente para o controle hormonal, controle de sintomas no período menstrual, aumento da fertilidade, em mulheres também que têm uma endometriose, uma síndrome do ovário policístico, a nutrição também pode ser uma forte aliada. E eu reforço aqui a importância, mulheres, que tem você procurar um profissional, né, em todas as etapas da sua vida para fazer um acompanhamento e avaliar de forma individualizada qual a necessidade nutricional que você tem naquele momento, daquela etapa da sua vida, tá bom? Então, busquem sempre o auxílio de um profissional. A nutrição, ela pode, sim, te ajudar muito em todo o processo, e não deixe de cuidar de si. Se ame e busque sempre ter esse cuidado consigo. Perfeito. Ana Paula, muito obrigada pelo seu depoimento. Eu acho que ele só enriqueceu isso que a gente está falando sobre a equipe multidisciplinar e a sua importância. O bate-papo tá bom, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta para o terceiro bloco daqui a pouquinho. Não sai daí não. A Unicor é referência em procedimentos cardiovasculares complexos, um centro de hemodinâmica especializado em realizar intervenções de alta complexidade em cardiologia, fisiologia endovascular e neurologia, acreditado para tratamento de TAV. Somos referência no procedimento de oclusões coronarianas crônicas na América Latina. Entre em contato para mais informações. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. Salve o Espírito Santo! Minas tirou a esquerda e vive dias muito melhores. São Paulo, maior economia do Brasil, está com Bolsonaro. Rio, sem a esquerda no poder lá, os bandidos estão vindo para o Espírito Santo. Espírito Santo seria o único estado do Sudeste agarrado na ideologia da esquerda e o único cabide de empregos do PT? Seria, porque o 22 vai nos tirar do vermelho. Quem vota Bolsonaro, vota Manato 22. Fala comigo, Espírito Santo. Sou o Robertinho Mauro e apresento o Imob TV, um programa dedicado ao mercado imobiliário capixaba, com especialistas do setor e ótimas notícias para você. Temos um encontro marcado toda sexta-feira, às 8 da noite. Te vejo lá. Oferecimento: Casa do Serralheiro e Imobiliária Conquista. Na hora de fazer o seu jardim ou pomar, fale com a Verdes do Vale. Maior variedade em plantas ornamentais e frutíferas. Tudo em até 6 vezes sem juros. Verdes do Vale Plantas, em Linhares. Pensou em pintar? Pensou Galon Tintas.
Conheça Souvenir Fosco completo, Souvenir Toque de Seda e Souvenir Toque de Luz. 3 acabamentos para dar o toque certo que a sua casa precisa. Tintas de alto rendimento, com mais de 3.000 cores e até 20% de desconto, você só encontra na Galon Tintas. Sempre fica melhor. Gente, calma aí. Agora é o segundo turno. E o primeiro número que você vai digitar na urna é o de governador. Esse número é o que vai definir o futuro do nosso estado, da educação dos seus filhos, da segurança, das oportunidades para você crescer e fazer o nosso estado avançar. E para isso, primeiro você digita o 4, depois o 0 e confirma. 40 é Casa Grande, o Espírito Santo em primeiro lugar. Em Linhares você conta com a Premier Materiais Elétricos, uma loja completa com equipe altamente qualificada e aquele atendimento diferenciado. Aqui tem tudo o que você precisa. Premier Materiais Elétricos, lateral da BR-101 em Linhares. O sucesso do Norte da Sorte continua. E no quarto sorteio desta semana tem 2 motos direto para sua garagem, mais dinheiro pro seu bolso. É isso mesmo. Uma Honda Bizarrinho mais uma Honda Fan 0 km, mais R$5.000 em dinheiro no quarto sorteio. E mais 2.000 no primeiro, 2.000 no segundo, 2.000 no terceiro sorteio. E 20 prêmios de R$300 no Giro da Sorte. E a dupla chance. E você ainda tem chance de prêmios pela Loteria Federal. Só custa R$10. Sorteio autorizado pela SECAP. Adquirindo o Norte da Sorte, você contribui com o Grupo de Resgate São Francisco de Assis e Linhares. Norte da Sorte. E agora, Casagrande? Quero ver fazer campanha sem mentir. A Justiça reconheceu que Casagrande inventou mentiras sobre Manato. Todo dia é uma mentira diferente. Quem vota em Bolsonaro não vota em Casagrande. Meu partido é um partido de oposição ao presidente da República, ao projeto do presidente da República. Quem vota Bolsonaro, vota Manato 22. Dia 30 é só 22. A Uniscan oferece o melhor para você. Faça seu exame com segurança e conforto. Nossa mamografia 100% digital entrega imagens mais nítidas e um diagnóstico muito mais preciso. Para nós, você é única. Cuide-se o ano inteiro. Voltamos ao nosso bate-papo das 6. Hoje a gente está discutindo sobre um assunto muito importante. Outubro Rosa, cuidados que vão para além do câncer de mama. Vamos começar o nosso terceiro bloco com algumas perguntas que vieram de casa. Doutora Bárbara, estou num tratamento oncológico. Preciso ir ao ginecologista ainda ou só o meu oncologista tá bom? Isso é muito comum, né? Na verdade, os pacientes acabam esquecendo a necessidade do acompanhamento de outras questões. Né? Então, assim, óbvio, o oncologista, o mastologista, ele faz de maneira muito adequada esse acompanhamento e tratamento do câncer de mama. Mas e o câncer de colo de útero? E as alterações uterinas? Então, sim, você precisa pelo menos uma vez ao ano de estar com o ginecologista também. Perfeito. Doutor Leonardo, vamos falar sobre cura, né? O câncer de mama tem cura? Qual é a porcentagem? Eu acho que isso também traz uma motivação para essas pacientes que estão em casa nos ouvindo nesse momento. Depois de tudo que eu falei aqui, se eu falar que câncer de mama não tem cura, né, vai ser um contrassenso total, mas o câncer de mama tem cura. A gente sabe que diagnósticos iniciais têm até 95% de chance de cura. E assim, principalmente tumores menores do que 1 centímetro. Então, quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de cura. Mas os tumores que também não têm cura hoje, os tumores metastáticos, a gente não é o tema do programa hoje, mas mesmo assim, hoje o câncer tem controle. Então o câncer hoje é uma doença crônica, então é uma doença de tratamentos crônicos, que o paciente vive muito bem, faz seus tratamentos, nem sempre quimioterapia, pode fazer, por exemplo, hormonioterapia, que é um tratamento que tem menos efeitos colaterais, que é através de comprimidos, que ele faz em casa, tranquilamente, e vai periodicamente no seu oncologista e ter uma vida normal, controlada. Então, isso é uma coisa importante. Além da cura, tem controle. Perfeito. Pegando esse gancho, e até para ilustrar tudo isso, a gente tem um depoimento de uma paciente, né? A Priscila mandou um recadinho para a gente falando sobre esse processo dela e principalmente essa fase que ela está vivendo da vida dela agora, pós o tratamento. Vamos assistir juntos? Olá, meu nome é Priscila e eu vim compartilhar um pouquinho da minha história com vocês, a pedido da Fernanda, da Uniscan.
eu venho mais uma vez compartilhar com muito carinho de tudo que, um pouquinho, né, de tudo que me aconteceu em 2018. Eu fiz um exame, um autoexame, né, no meu corpo, na minha mama, e eu descobri alguns nódulos a partir de uma palestra de Outubro Rosa. E a gente sempre faz o exame, né, com as mãos, mas desse dia eu quis fazer ele bem direitinho, do jeitinho mesmo que a enfermeira ensinou. E para minha surpresa estavam lá, instalados alguns nódulos na minha mama. Fiquei assustada, esperei a segunda-feira, marquei uma mastologista, ela me direcionou ao exame de mamografia, fiz, e graças a Deus, com a responsabilidade, o amor da técnica Isabela, da Uniscan, ela percebeu que havia algo muito errado na minha mama, e como não havia prescrito o exame de ultrassom, ela conversou com a médica, a doutora Débora Dadalto, na época era a médica dessa clínica, e graças a Deus elas fizeram esse exame de ultrassom complementar ao meu exame de mamografia, e realmente foi constatado que havia um câncer sim, instalado ali. E foi um susto muito grande, muito choro, chorei muito, a doutora Débora parou o exame várias vezes para cuidar, para zelar de mim, foi uma gracinha o carinho dela. E graças a Deus, devido ao diagnóstico precoce, hoje eu posso dizer que estou curada. Já fiz todo o processo de quimioterapia, radioterapia, mastectomia, fiz a reconstrução mamária. Graças a Deus estou hoje podendo cuidar dos meus filhos, que na época tinham apenas 2 e 5 anos, hoje eles têm 10 e 7, e estou vendo eles crescer, é tudo que eu mais queria. E graças a Deus estou aqui para te encorajar a cuidar-se, a zelar do seu corpo. A vida é muito preciosa, a gente precisa cuidar do nosso corpo, para que enquanto tivermos vida, que seja com qualidade. E o autoexame é um exame para um diagnóstico precoce muito eficaz, foi assim que eu descobri, né? E estar também sempre realizando exames, sempre cuidando do corpo, porque a gente precisa estar em pé para cuidar dos filhos e cuidar dessa vida linda que Deus deu, e também da nossa mente, do nosso coração. Claro, eu não podia deixar de falar, a fé foi algo extraordinário na minha vida nesse tempo. Tivemos o apoio da nossa família, da igreja, somos cristãos, meu esposo é pastor, e a igreja nos apoiou de forma espetacular, foi maravilhoso o carinho, o acolhimento das pessoas da igreja, foi muito bom. E cuidar da mente, do coração e do corpo. Perfeito, que bom poder ouvir um depoimento como esse, né, doutora Leonarda Priscila? Muito bom, assim, a gente fica emocionado, fica feliz, e mais uma vez a gente vê, está curada, está em acompanhamento, foi diagnosticada precocemente, passou por todas as fases do processo, foi entendendo o que é o processo do tratamento, o que é o processo da doença, e foi vencendo as batalhas, uma de cada vez. Perfeito. Bárbara, pegando o gancho dela, ela falou sobre a atividade física, cuidar do corpo, cuidar da mente, né? Qual é a importância da atividade física para o câncer de mama, Bárbara? Na verdade, a atividade física é bom para tudo, né, Lorena? Mais especificamente em relação ao câncer de mama, é um fator protetor, né? É interessante a gente entender o benefício do exercício físico ao longo da vida, não a curto prazo, tá? Ao longo da vida, diminuindo essa possibilidade de câncer. Então, eu acho que o que vale ressaltar aqui é a nossa necessidade de hábitos adequados de vida. E você, mãe, mulher, que tem uma filha, já orienta essa filha, desde pequenininha, a fazer um balé, fazer um futebol, fazer algum tipo de exercício. Entenda, faça ela entender o quão importante isso é para a vida dela, para ao longo dessa vida ela se manter ativa e não ter, assim, grandes possibilidades dessa mazela, né, dessa questão. Então a atividade física é importante para o adulto, e é importante a gente conscientizar as crianças em relação a isso. Perfeito. Então, Leonardo, tem uma idade com maior prevalência de câncer de um modo geral? De um modo geral, os pacientes a partir de 50 anos. Mas como a gente viu ali no caso da Priscila, ela muito provavelmente não tem 50 anos e foi diagnosticada com câncer de mama. Por isso, como a doutora Bárbara já falou inicialmente, a Sociedade Brasileira de Mastologia e Ginecologia recomenda que esse exame seja feito a partir dos 40 anos. A gente sabe que o Ministério da Saúde preconiza a partir dos 50, mas por uma questão econômica de saúde pública. Uma coisa que ela falou ali que é muito interessante, mamografia sempre, mas sempre que possível, principalmente em mamas mais densas, complementar com ultrassonografia. O diagnóstico da Priscila foi feito através da ultrassonografia, que foi o exame complementar à mamografia. Então,
A partir de 50 anos é a maior prevalência e a gente tem que sempre diagnosticar de preferência a partir dos 40 anos. Perfeito. Bárbara, para a gente começar a fechar o nosso programa de hoje, né? Eu posso engravidar depois do câncer de mama ou de um câncer de um modo geral? Pode, mas essa proposta, o ideal é a gente avaliar prévio ao tratamento, né? Porque não é tão incomum essas pacientes evoluírem com infertilidade. Mas existe o congelamento de óvulo, é algo a ser discutido e feito prévio ao tratamento, então é possível sim. Perfeito. Bom, gente, o programa foi ótimo, né? Dava, eu acho, mais uns 2 programas para a gente estar discutindo sobre isso. Então, doutor Leonardo, queria primeiro pedir suas considerações finais e depois te agradecer, né, por ter participado desse momento com a gente aqui, né? Dividir essa bancada foi um privilégio e uma honra. Eu agradeço muito o convite, a companhia de vocês nessa noite aqui, foi excelente. Eu sempre falo que o Outubro Rosa, hoje a gente faz, e as pessoas lembram de fazer mamografia e fazer rastreamento apenas em outubro. Eu espero que daqui a alguns anos o Outubro Rosa seja um mês de celebração para a gente conseguir curas, conseguir celebrar tratamento, celebrar a vida. E seja apenas para a gente lembrar, não que tem que fazer o exame, a mamografia nesse mês. Lembrando que o câncer, o tratamento e o diagnóstico e a prevenção, como a gente falou aqui, é o ano inteiro. Uma coisa só para fechar aqui, quando a gente fala de câncer, a gente tem que entender que câncer é mais de 100 tipos de doenças diferentes. Então não é uma sentença de morte. Cada tipo de câncer é um tipo de doença e cada tipo tem seu tratamento. E sempre que temos diagnósticos precoces, a gente consegue uma chance de cura, independente do tipo de tumor que seja. Perfeito. Muito obrigada, viu, por ter dividido esse momento comigo. Bárbara, muito obrigada mais uma vez pela amizade, pela companhia, por dividir essa bancada comigo, viu? Faça suas considerações finais, por favor. Obrigada a você pelo convite. Obrigada, Leonardo, por ter contribuído tanto pra gente, viu? Você como oncologista tem uma visão muito diferente e ampla, né, em relação ao tratamento de oncologia. Isso é muito grande e muito bacana para mim como ginecologista, poder contribuir e poder aprender também com vocês, sabe? Então eu agradeço muito poder contribuir por esse incentivo, né, conscientizar, se esforçar, tentar fazer com que chegue informação em casa sobre o câncer de mama. E é isso, muito obrigada. Hoje não tem beijinho pra ninguém em casa, não? Ai, meu filho. Não podemos deixar. Bom, mulheres, acho que esse recadinho hoje foi direcionado para você, né? Mas principalmente para essa família. A gente espera que a gente tenha levado informação de qualidade, apoio, né, que a gente possa discutir, como o Dr. Leonardo disse pra gente, sobre esse assunto, não só no mês de outubro, mas em todos os meses do ano, que você lembre que você é importante, né, que você cuide da sua saúde, que você cuide do seu bem-estar físico e mental. Saúde mental importa, então que a gente lembre sempre disso. Tá? Para fechar o programa de hoje, eu trouxe uma frase do Rubem Alves, que diz mais ou menos assim: não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito, é preciso também que haja o silêncio. E às vezes isso é difícil. Então, mulheres, você está acolhendo seu silêncio? Você está olhando para você? Você está olhando para o seu corpo? Uma mulher empoderada conhece seu corpo, conhece seus desejos, suas vontades. Entende que autoconhecimento é fundamental. Então que você pegue essa noite para pensar um pouquinho sobre isso. Escute o seu silêncio, escute o que você está pensando, o que você está dizendo para você mesmo. Isso tudo importa. Você importa, a sua saúde importa. Uma abençoada noite para todos. Até o nosso próximo encontro. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. A Uniscan oferece o melhor para você. Faça seu exame com segurança e conforto. Nossa mamografia 100% digital entrega imagens mais nítidas e um diagnóstico muito mais preciso. Para nós, você é única. Cuide-se o ano inteiro. Sua vida é feita de momentos.
Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Eu quero te convidar para participar de um momento especial na presença de Deus. É o culto da Igreja Cristã Maranata. Diariamente, às 9 horas da noite, você tem um encontro marcado com a palavra do Senhor, que vai falar profundamente ao seu coração. Então não esqueça, todos os dias, às 9 da noite, aqui na Rede Sim, canal 16.1 de televisão, para todo o estado do Espírito Santo. Maranata, o Senhor Jesus vem! Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Ótica Veja. Tradição há 47 anos na região. Cachaça Princesa Isabel. Sabor de liberdade. Faculdade América. Seu passaporte para o mundo. Olá, começa agora o Sim Notícias, edição desta quarta-feira, trazendo os principais destaques da região. Vamos ver as informações de hoje. Rodovias de acesso a Colatina e Rio Bananal passam por reparos aqui na região norte. O município anunciou investimentos para o Hospital Geral de Linhares em 2023. Dia de campo para mulheres em Linhares apresentou alternativas de qualidade para o cacau. Jovens que completam 18 anos no ano que vem devem se preparar para o alistamento militar obrigatório. Tudo pronto para a votação do segundo turno em Linhares. São Mateus intensifica a campanha de vacinação contra a pólio. Nariane Lopes traz as informações. Direto de Cachoeiro, Samuel de Fraga tem os destaques do Sul. Veja ainda os assuntos do nosso esporte. Tudo isso e muito mais agora aqui na sua TV Sim. Esta é da Terra. Minha gente, 3 rodovias estaduais aqui da nossa região norte estão sendo recuperadas. A S248 liga Linhares a Colatina. Já a S245 é a principal via de acesso a Rio Bananal. As rodovias ES248, que liga Linhares a Colatina, ES245, que liga Linhares a Rio Bananal, e também a rodovia ES432 estão sendo recuperadas. A reivindicação é antiga. A população reclamava dos buracos, das condições ruins quando chovia e também os constantes acidentes que ocorriam aqui. Nós estamos agora na ES248, estrada que liga Linhares até Colatina. E mesmo com a chuva, os homens continuam trabalhando. As obras estão a todo vapor. Nesta terça-feira, homens do Departamento de Edificações e Rodovias estavam trabalhando de forma intensa no trecho próximo à Lagoa Nova. Por isso, fica o alerta para os motoristas que passam pelo local, para redobrarem a atenção no trânsito. Nos pontos onde não existem buracos, será realizada compactação e pavimentação asfáltica. Já nos trechos mais críticos, será feita a reciclagem, onde o asfalto é triturado, compactado e só assim é realizada a aplicação da nova pavimentação asfáltica. Ao todo, mais de 110 quilômetros serão revitalizados, um investimento no valor de R$ 272 milhões de reais, que trará mais segurança, conforto e agilidade no trânsito. Bom, com a chegada da temporada de chuvas é importante manter as rodovias em bom estado. Dia de campo para as mulheres sobre a qualidade do cacau. O encontro foi em Córrego Farias, no interior aqui de Linhares. O dia de campo teve como pauta a qualidade do cacau. O evento aconteceu no sítio Jacutinga, no distrito do Farias, interior de Linhares, e foi realizado pelo Incapé, junto com a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo, a FAPES. A iniciativa faz parte do projeto Mulheres do Cacau. A programação contou com 3 extensões. A primeira, com o título Estação Colheita, contou com Matilde Aparecida Venturim, do projeto Mulheres do Cacau,